Voltamos com a notícia de frente. Vamos aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, porque teve a operação da polícia que deflagra a operação e cumpre 35 mandados contra o Comando Vermelho. A Polícia Civil de Água Boa, a 730 quilômetros de Cuiabá, deflagrou hoje, nesta quinta-feira, a Operação Constantine, com o objetivo de reprimir os crimes pelo Comando Vermelho, que atua no tráfico, associação criminosa, tortura e homicídio na região. Estão sendo cumpridas 35 ordens judiciais. De acordo com informações da assessoria de imprensa, a ação é fruto de uma investigação do Núcleo de Inteligência Regional de Água Boa. Os trabalhos visam ainda coletar provas para enriquecer os inquéritos já instaurados. Então, polícia aí em cima do Comando Vermelho, né? Operação em cima do Comando Vermelho em Água Boa, na região de Água Boa. Olha, deixa eu ir agora aos dados da Covid-19 aqui no estado. Vamos então ao boletim epidemiológico divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, que traz aí 160.540 casos da Covid em Mato Grosso. 152.973 pessoas já se recuperaram dessa doença. O número de mortes chega à marca de 4.171 e o leito de ocupação de UTI, que menor, né? A gente já viu esse leito aí chegar a 98%, ele está hoje em 35,73%, com 269 leitos disponíveis aí de UTI. E eu vou ao GD, ao portal Gazeta Digital, falar do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo. O secretário testa positivo, mas pode não estar reinfectado. Entenda. O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, testou positivo para a Covid-19, um exame recente. Contudo, a equipe médica responsável pelo gestor não atestou reinfecção, porque tem um fato do teste recente ter apontado, gente, o positivo pode estar ligado a diversos fatores, como inclusive resquícios do primeiro contágio que aconteceu em julho deste ano. E tem um outro ponto aí, que para ser reinfecção tem que estar numa janela de 90 dias, de 3 meses. No caso dele, é uma infecção novamente por Covid, porque ele foi infectado em junho. Na verdade, ele foi infectado em junho deste ano e já passou os 3 meses. Então, ele teria se infectado novamente, não uma reinfecção, porque reinfecção pouquíssimas pessoas tiveram no mundo inteiro. O registro foi de poucas pessoas, então a reinfecção acontece nessa janela de 90 dias, perdão. A notícia boa sempre geralmente acontece, já perceberam isso, quando a gente fala de Covid, você dá todas as informações, eu geralmente venho com uma notícia boa para colar na informação, que eu acho que é importante, né? É que a Câmara aprovou ontem uma medida provisória, né, de liberação de 1,9 bilhão de reais para o desenvolvimento da vacina Oxford AstraZeneca no Brasil, dando a possibilidade de vacinação de 100 milhões de brasileiros nos próximos meses, né? Eles estão fazendo um cronograma de vacinação com certa prioridade para profissionais de saúde, professores, grupo de risco, né? Enfim, toda uma escala de vacinação já para o ano que vem. Isso está diretamente influenciando, inclusive, a questão do retorno às aulas nas instituições federais. O MEC ontem acabou liberando uma informação de que as aulas poderiam voltar em janeiro, já voltou atrás, né, por conta da reação exatamente dessa medida e já está revendo essa situação. Enfim, então, quer dizer, existe uma corrida muito grande nesse sentido de liberação das vacinas e o processo de imunização deve acontecer, sim, a partir dos primeiros meses de 2021, por conta das vacinas que já passaram da terceira fase, né? O Reino Unido começa a vacinar a partir de hoje, inclusive temos um cardiologista brasileiro que trabalha no hospital de Hammersmith e ele já começa esse processo de vacinação na Universidade de Hammersmith no Reino Unido. Rússia também já está vacinando com a Sputnik V. Enfim, o mundo já, de certa forma, reagindo com as vacinas. Certo, Haroldo, vamos para o seu destaque? Vamos. Olha, se aqui nós temos Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes, que não se bicam, que ficam batendo cabeça um com o outro o tempo todo, existiu até uma esperança, né? Uma luz do fim do túnel, pós-eleição, após um discurso conciliador do prefeito Emanuel Pinheiro, de que realmente eles pudessem caminhar juntos em prol de Cuiabá, do crescimento de Cuiabá. Lá em Brasília, tem 2 também que batem cabeça e não batem pouco, não, batem muito, que é o Rodrigo Maia
presidente da Câmara, e o Arthur Lira, que é líder do Centrão, batem cabeça o tempo todo e acabam atrasando as medidas e as análises das reformas tão importantes para esse país. Os profissionais da política em Brasília, como dizem, né, os mais experientes, estão dizendo o seguinte: olha, o que vier desse ano é lucro. Existia uma expectativa muito grande da reforma tributária sair logo após as eleições, mas parece que não vai sair, por conta exatamente desse jogo de interesse. De um lado, o interesse em assumir a presidência da Câmara dos Deputados lá em Brasília, do outro já avisando 2022. Não tentando reforçar o outro, nesse sentido, acabam deixando de lado essa questão das reformas. Tem pautas importantíssimas lá: reforma tributária, reforma administrativa e a PEC emergencial, que revê as contas públicas, o custo das contas públicas, a questão da máquina pública, que é muito importante. Se vai sair ou não vai sair, certamente a reforma administrativa só o ano que vem, a partir de março, né? Esse ano não sai. A PEC emergencial também não se tem expectativa, né? Reforma tributária, de certa forma, o próprio Congresso tem cobrado bastante essa falta de celeridade por parte do ministro Paulo Guedes, e inclusive até dessa falta de iniciativa também, por que não dizer, do presidente Jair Bolsonaro, porque ela é um pouco impopular. Então eles querem, sobretudo o governo, já pensando nessa impopularidade, no final do ano, jogar todo esse problema nas costas do Congresso Nacional. Se é que alguém tem que ter impopularidade, é o Congresso. Isso não vai esbarrar na gestão Jair Bolsonaro, no governo Jair Bolsonaro. Enfim, apesar de tudo isso, ou seja, com tudo isso, quem perde, sobretudo, é a sociedade, que precisava de uma certa celeridade nesse processo todo. Da mesma forma que lá em Brasília, da mesma forma que aqui em Cuiabá, os políticos acabam olhando para o próprio umbigo, lá em Brasília é a Câmara dos Deputados sendo a Câmara dos Deputados. Estão todos olhando na sua carreira política, de que forma vamos nos manter no poder, seja visando a presidência da República em 2022, seja assumindo mais uma vez a presidência da Câmara dos Deputados e tendo um poder significativo aí nessa questão, principalmente ligada à coalizão, da necessidade do Executivo ter um certo apoio da Câmara para que essas reformas tão importantes pudessem ser aprovadas. Vamos aguardar, ver o que vem daqui para frente. Nayara, eu gostaria aqui de registrar, né, que continuam tentando atrasar as medidas judiciais no caso lá da tragédia do Alphaville, no caso da morte da adolescente Isabelle Guimarães Ramos. E a notícia aqui é a seguinte: saiu no portal Gazeta Digital de ontem que o STF nega a reclamação da defesa da menor que matou Isabelle. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, julgou improcedente a reclamação da defesa da menor acusada de matar Isabelle Guimarães Ramos, que alegou não ter tido acesso aos autos do processo, no qual ela é ré, por ato infracional análogo ao homicídio doloso. O homicídio doloso é o seguinte: é quando há a intenção de matar. E aí é o seguinte: na reclamação, que foi protocolada pela defesa da menor, o advogado Arthur Oste aponta que há a violação à súmula vinculante 14, o que foi desconsiderado por Fachin. O que é essa súmula? Ela diz o seguinte: ela diz respeito ao direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova e aos documentos do processo. Só que é o seguinte: a alegação da defesa da menor que deu o tiro em Isabelle foi contestada veementemente, tanto pela segunda vara especializada da infância e da juventude, como pela delegacia especializada do adolescente, a DEIA. E a delegacia informou que tanto a defesa da menor quanto a defesa do namorado dela tiveram acesso a todos os documentos e a todas as mídias desde o começo da investigação da morte de Isabelle. E aí, juristas que atuam aí na área criminal, a opinião deles é a seguinte: de que este tipo de recurso tem um mero caráter protelatório. O que é isso?
é quando tentam retardar as decisões da justiça, empurrar o processo com a barriga. Essa é a opinião desses juristas. E aí, vamos repetir a pergunta ao Poder Judiciário de Mato Grosso. Por quê? Por quê? Porque até agora, depois que a Polícia Técnica, né, que a Polícia Judiciária Civil, depois que o Ministério Público entendeu que o tiro não foi acidental, que foi homicídio doloso, que é quando tem a intenção de matar. Por quê? O Judiciário de Mato Grosso ainda não determinou a internação da menor que matou Isabelle numa unidade socioeducativa. Por que o Judiciário de Mato Grosso não tomou essa medida até aqui? Essa é a pergunta que a sociedade faz e o seguinte, e que faz também a mãe da Isabelle. Sem dúvida. Né? Porque antes até da conclusão da perícia técnica, ela já dizia, olha, não foi tiro acidental. A Isabelle foi assassinada. Então é isso. Bem isso. Deixa eu trazer aqui informações para vocês sobre o processo seletivo da SEDUC, né? As inscrições para a contratação temporária de professores técnicos administrativos e apoio da Secretaria Estadual de Educação começa nesta quinta e se encerra até o dia 10 de dezembro. Todo o processo edital está aqui no site da SEDUC. Tem telespectador mandando, eu não sei porque o seu site não está dando certo, mas eu vou mandar aqui o site correto para o nosso telespectador e vou colocar também aqui na nossa página. Vamos colocar aqui só para o telespectador saber que é esse o site oficial da SEDUC. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a fonte. Esse é o site oficial da SEDUC, tá, gente? Ele vai aparecer isso aqui, ó, para você poder clicar e já ir para o processo seletivo, para essa inscrição do processo aqui, ó, tá? Vou passar aqui para o nosso telespectador, é o seduc.mt.gov.br. O processo seletivo que abriu hoje. Tem uma informação que chega agora para a gente, deixa eu achar aqui, que servidores da saúde de Chapada vão paralisar as atividades a partir de hoje por falta de salário desde dezembro. É essa informação que chega aqui pra gente. Desde dezembro? Desde setembro. Perdão, desde setembro. Dezembro dezembro é agora. Desde setembro. Obrigada, Lúcio, que chega essa informação pro Lúcio também. Quem corrigiu você foi o professor Haroldo. Não. Então, servidores da saúde de Chapada joga pra mim a situação. Vão paralisar as atividades a partir de hoje por falta de salários desde setembro. Então, infelizmente, vamos repercutir, claro, essa informação ao longo dos nossos telejornais. Lúcio e Haroldo, muito obrigada. Obrigado, Nayara, que vai acabar o programa, ela vai vir em cima de mim. Obrigada pela correção, Haroldo Arruda Júnior. Não, tem que corrigir mesmo, Tá vendo? gente. Viu só? Toma! A César o que é de César. Até do que dizer. Obrigada, Lúcio. Um excelente dia a todos. Obrigada, Haroldo. Olha, você fica agora com Fala Brasil. Tchau, gente. Até amanhã.